O diabo quer roubar a sua identidade. Olá, olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, Diego Araújo aqui, e é exatamente isso que você ouviu. O diabo ele quer roubar a sua identidade. E por que isso? Por que o diabo ele quer roubar a nossa identidade? Se você for perceber, eu não sei, mas eu acredito que você tenha passado algumas dificuldades com relação a isso, porque particularmente eu já passei em alguns momentos e de vez em quando nós somos tentados a isso. Isso é normal, isso faz parte do ser humano. E o diabo ele tem algumas características. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Então ele tem um certo processo para fazer isso. E o principal, o fator principal é roubar a identidade. Quando ele quer nos atacar, ele vai direto naquilo que Deus nos deu, que é a comunhão com o ser humano. A nossa comunhão com Deus. A primeira coisa que o diabo vai atacar na nossa vida é a nossa conexão com Deus. Por quê? Porque quando nós estamos fora da conexão, quando a gente está desligado da conexão, a gente fica vulnerável. Então, o primeiro trabalho dele, a primeira artimanha dele, estratégia dele, é te tirar do relacionamento com Deus. Esse é a primeira coisa que ele vai fazer, porque ele não quer que você ore. Ele não quer que você se relacione, que o adore. E ele vai trabalhar em cima disso para te derrubar. E quais são as coisas que ele faz para isso? Quando ele quer desligar a nossa conexão com Deus, ele põe empecilho. A gente não consegue mais orar, a gente não consegue mais louvar, a gente não consegue adorar. Porque nós somos adoradores por excelência, nós somos sacerdotes, então nós precisamos estar em conexão com o Pai, né, a todo momento, para a gente poder estar ligado na videira, para a gente estar ligado no Pai. E essa adoração é sempre interrompida por uma ação do inferno. Então esse é o primeiro fator que o diabo vai atacar para poder nos enfraquecer e trabalhar em cima da nossa destruição. A segunda coisa que ele faz para poder nos atrasar, nos parar, ele vai alimentar o nosso ego. Aquilo de pior que a gente tem do nosso ego, aquilo que o ser humano tem pior, ele vai extrair da gente. Quando o diabo fala com Adão, ele usa da artimanha de falar que ele vai se tornar como Deus. É possível o homem se tornar como Deus? Então, o que ele mexe com Adão e com a mulher, né, e com Eva? No ego. Ele vai lá direto no ego. O que o diabo quis dizer é que eles seriam autossuficientes. Vocês não precisam de Deus. Então você vê que esse processo, né, de derrubada, vamos dizer assim, esse processo que o inimigo ele vai fazendo nas nossas vidas, ele tem um início, que é ele desligar a nossa conexão. Quando a gente está desligado, ele mexe no nosso ego. Quando ele mexe no nosso ego, a gente cai. E uma vez que ele nos separa, né, que ele nos tira do ambiente de adoração, ele mexe no nosso ego. Ele oferece pra gente aquilo que alimenta o nosso ego. E é isso que vai destruindo a gente. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão. E toda decisão de um cristão, de alguém temente a Deus, ele vai passar por uma oração, ele vai passar por um momento de meditação em Deus, para que Deus confirme aquilo e você ande debaixo de uma palavra, ande debaixo de obediência, ande debaixo da bênção. E o que ele vai falar? Para que você precisa orar? Você sabe fazer, você sabe escolher, você sabe aonde ir, você não precisa de Deus. Então, ele vai trabalhando nisso, nessa autossuficiência. E depois disso, uma vez que a gente está envolvido, que ele nos envolve, ele começa a lançar sofismas na nossa mente de medo, né? E aí você começa a quebrar a cara, você toma a decisão e a decisão não dá certo. Depois que a decisão não dá certo, você desanima, você enfraquece, você se desencoraja. Olha o caminho que ele está fazendo para te destruir. Depois que ele te desencoraja, ele vai te pôr medo. E você vai ficando escravo do medo. Consequentemente, você se torna mais fraco mentalmente,
você cai numa depressão. Então, esse caminho que o inimigo faz, ele é previsível, gente. Ele é previsível. E se eu tô te falando aqui é porque eu também um dia já passei por isso. Então, abra os seus olhos. É muito importante você estar enxertado na videira. E eu quero ler um versículo com você. O versículo está em João 15, versículo 5, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Olha que interessante. Quando a gente se desconecta da videira, a gente fica vulnerável, a gente fica seco. Então, esse vídeo é um alerta para você. Se mantenha na videira. Se mantenha junto ao ribeiro de águas. Se mantenha na fonte. Não permita que o diabo entre na sua vida. E se você agora está pensando que você não pode, você está com medo, você não tem coragem de fazer as coisas, ou você está questionando o seu relacionamento com Deus, pode ter certeza que esse pensamento não vem de você e também não vem de Deus. Repreende isso agora em nome de Jesus e continua a tua jornada. Você caiu, está com dificuldade ou então desanimou, não pare, porque o inimigo ele usa desses sofismas para te parar e Deus não quer que você pare. Jesus nos enxertou na videira. Através da salvação dele, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez reis e sacerdotes com ele, para reinar com ele. Então é isso que você precisa acreditar. Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Então, meu filho, então minha filha, não dê lugar ao diabo, não dê espaço para ele. Adore a Deus, permaneça em Cristo, que eu tenho certeza que você vai vencer essa fase em nome de Jesus. Deus abençoe.